Stated Clearly apresenta o que exatamente é a evolução. Na biologia, a teoria da evolução não diz exatamente como a vida começou na Terra, mas ela nos ajuda a entender como a vida, assim que passou a existir, se diversificou nas várias formas que vemos vivas e do registro fóssil. Ela também nos ajuda a compreender como criaturas modernas continuam a se adaptar e mudar atualmente. Na biologia, evolução pode ser definida como qualquer mudança nos caracteres herdáveis, tais como a cor do pelo em ratos, manchas nas asas das borboletas ou comportamentos instintivos, como a maneira que cães cumprimentam seus amigos farejando, em uma população através das gerações. Essa definição pode ser um pouco confusa, então vamos ver como isso funciona. Todas as criaturas saudáveis, desde amebas unicelulares até flores e golfinhos, são capazes de reprodução. Nós temos filhos, fazemos cópias de si mesmos, fazendo isso duplicando o nosso DNA e passando esse DNA para gerações futuras. DNA é uma molécula parecida com uma corrente, mantida dentro de cada uma das células, dizendo a elas como crescer e funcionar. Seu DNA contém informação para construir você. A informação do seu DNA é diferente, por exemplo, de uma flor, o que é a razão pela qual você parece e funciona de maneira diferente a uma flor. A informação do seu DNA é ligeiramente diferente à do Elvis Presley, o que é uma das várias razões pela qual você não parece ou age como ele. Amebas unicelulares e outras criaturas simples se reproduzem copiando seu DNA dentro de si, movendo cada uma das cópias para um lado do seu corpo, se dividindo em dois, bem no meio, e então crescendo novamente para o seu tamanho original. Se tudo ocorrer bem, cada uma das novas amebas será uma cópia exata da outra. Mas na natureza, as coisas não são sempre perfeitas. Quando o DNA está sendo copiado, podem ocorrer erros, que modificam o código do DNA. Isso é o que chamamos de mutação do DNA. Essas mutações, que ocorrem completamente por acidente aleatoriamente em qualquer parte de uma fita de DNA, podem produzir variação na forma do corpo e nas funções da criatura que herda essa modificação. Nesse caso, nosso novo pequeno amigo tem um braço que estica mais do que antes. Se ele sobreviver tempo suficiente para crescer e reproduzir, esse braço com capacidade de esticar mais, que agora está codificado no seu DNA, será passado para os seus filhos. Evolução. Qualquer mudança nas características herdáveis em uma população, através das gerações, ocorreu de fato. A reprodução de golfinhos, texugos e pessoas é um pouco mais complicada. Nós temos que encontrar um parceiro. Quando dois texugos se juntam e, você sabe, se apaixonam, um espermatozoide do pai, que contém uma metade da cópia do seu DNA, apenas metade, combina com o óvulo da mãe, que contém outra cópia da metade do seu DNA. O resultado é uma nova célula com um conjunto completo de instruções genéticas, toda a informação necessária para dividir e crescer um novo texugo. A nova filha amadurece para se tornar semelhante aos seus pais, mas também é única, porque desenvolveu algumas características originadas da sua mãe e algumas do seu pai. Sua nova combinação de características poderá ser passada para os seus filhos, e assim por diante. Evolução. Qualquer mudança nas características herdáveis em uma população, através das gerações, ocorreu de fato. Além da recombinação única dos traços dos seus pais, ela pode também ter desenvolvido algumas características completamente novas, devido a mutações no DNA. Talvez orelhas mais peludas, por exemplo. Se ela sobreviver tempo suficiente para ter filhos, seu DNA vai se combinar com o DNA do seu parceiro, e ela passará essa característica de orelhas mais peludas para pelo menos alguns dos seus filhos. Novamente, evolução ocorreu de fato. Evolução é realmente bem simples. Cientistas e pessoas comuns em todos os lugares observam a evolução acontecendo a todo tempo. Pequenas mudanças como as que vimos aqui podem se somar por múltiplas gerações para criar mudanças dramáticas. Se você voltasse no tempo por alguns milhares de anos, descobriria que todos os cães, por exemplo, originalmente evoluíram de um grupo ancestral de lobos cinzentos. A evolução desses lobos de geração em geração foi acompanhada por humanos. Pessoas selecionaram lobos com características que eles gostavam, permitindo que eles reproduzissem. Manteram apenas os filhotes com as características mais desejáveis. Com o passar do tempo, diferentes criadores preferiram cães com traços diferentes.
Alguns selecionados para um tamanho maior, outros para um tamanho menor, alguns para inteligência, outros para a força física. Atualmente, lobos se ramificam em centenas de raças de cães, poucos deles parecendo com um comportamento como seus ancestrais. Uma quantidade imensa de evidências observáveis, vindas de várias áreas como genética, química, paleontologia e matemática, sugerem sem sombra de dúvidas que, assim como todos os cães possuem um ancestral comum, todos os seres vivos, eu, você, baiacus, bananeiras, se você voltar no tempo suficiente, também possuem um ancestral comum. Nós somos literalmente relacionados. Nós não sabemos como a primeira forma de vida era, ou exatamente como ela veio a existir. Mas o simples processo de reprodução, com variação durante bilhões de anos, parece ser responsável por toda a diversidade que vemos hoje. Nesse momento, você deve estar dizendo, espere um minuto, como assim? Evolução não é aleatória? Para fazer algo funcional como transformar um lobo em um mini poodle, a evolução aleatória teve de ser acompanhada por um criador de cães inteligente. Pesquisadores dizem que todos os mamíferos evoluíram de uma criatura ancestral semelhante a um mussaranho. Mas a diferença entre o mussaranho e o elefante é muito maior do que a de um lobo e um poodle. Quem guiou esse processo? Quem foi o responsável? Em meados de 1800, dois homens, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, descobriram de maneira independente que um criador, como no caso dos pães, não é necessário. Existe outra força capaz de guiar a evolução aleatória para produzir ordem em função complexa. Eles a chamaram de seleção natural. Mas antes do próximo vídeo, vamos recapitular o que aprendemos até agora. Evolução biológica é qualquer mudança nas características herdáveis em uma população através das gerações. Todos os organismos vivos saudáveis podem fazer cópias de si mesmos, mas eles o fazem de maneira imperfeita. Pequenas variações podem se somar através das gerações para criar diferenças dramáticas na forma corporal e funcional dos seres vivos. Evidências indicam de maneira indiscutível que toda a vida na Terra é relacionada. Então lembre-se, da próxima vez que você convidar familiares e amigos para um jantar de fim de ano, você na verdade está convidando apenas família. Isso inclui o peru e a abóbora da torta de abóbora. Eu sou John Perry e isso foi a evolução explicada de maneira clara. Espero que tenham gostado.